Muito bom dia, estamos de volta ao horário dos fortes. Nossa última aula, Canal Educação, professora Érica Ramos. Aula de Química, onde eu vou ensinar você a calcular a entalpia através tanto da lei de Hess, como também da energia de ligação. Então, na nossa primeira aula, a gente falou de alguns aspectos teóricos, respondeu 2 exemplos, o último bem cabuloso, né? Era uma questão da UDESC de 2015, questão muito boa, que exigia um pouco mais de você, né? Então, a gente está preparado para essas questões na hora do Enem, tá? Então, aqui vocês não vão fazer só questão nível fácil, a gente vai fazer também questão nível cabuloso, né? Nível difícil. Então, atenção, Bonfim, Cajueiro da Praia, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio. Vamos lá? Bora lá, bora continuar. Questão 3. Nessa questão 3, eu estou falando da lei de Hess, né? Estou falando aqui da lei de Hess. A lei de Hess tem importância fundamental no estudo da termoquímica e pode ser enunciada como a variação da entalpia em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação. Uma das consequências da lei de Hess é que as equações termoquímicas podem ter tratamento algébrico, ou seja, eu posso considerá-las como equações matemáticas, onde eu faço todas as modificações com a variação de entalpia, tal qual eu faço com uma reação. Então, de acordo com a equação do carbono grafite, oxidando com o oxigênio gasoso, formando CO2, liberando 393,3 kJ de energia, nós temos também a reação do carbono diamante, reagindo com o oxigênio, produzindo CO2, com uma variação de entalpia, liberando um pouquinho mais de energia, na casa dos menos 395,2 kJ de energia. Com base nas informações acima, calcule a variação de entalpia da transformação do carbono grafite em carbono diamante e assinale a alternativa correta. Então, primeira coisa, como eu disse a vocês, a gente tem que descobrir quem a gente quer de cada lado. Sempre nós temos lado dos reagentes, setinha, lado dos produtos. Então, isso precisa ser definido. Quando ele pergunta, calcule a variação de entalpia da transformação. Então, quem vai se transformar? Carbono grafite. Vai se transformar em quê? Em carbono diamante. Então, o carbono grafite se transformando em carbono diamante. O que eu quero saber é a variação de entalpia envolvida nesse processo. Eu acho uma questão bem tranquila. E aí eu acho que 3 minutinhos são suficientes para vocês tentarem responder aí. Vamos lá?
Olha, gente, aqui é muito simples, não tem segredo. Se vocês estiverem com dúvida, me avise, mas não tem segredo. O que eu quero é o carbono grafite como reagente. E como produto, eu quero o carbono diamante. Eu preciso fazer alguma coisa com a reação 1, que é a reação do grafite. Não preciso fazer nada, eu vou e mantenho. Então, você mantém a primeira equação. Já a segunda, eu preciso fazer o quê? Eu preciso inverter. Então, você vai precisar manter... Meu Deus do céu, sem mais nem escrever. Ah, ruim. Você vai precisar manter a primeira equação e nessa outra você vai precisar inverter. Tá bom? Você vai precisar inverter porque o diamante eu quero ele como produto. Então, sendo assim, vou mudar bem aqui a cor. Carbono grafite reagente. Carbono diamante, produto. Pronto. O que eu faço? Mantive aí a primeira reação. Carbono grafite. Mais O2, produzindo CO2 e um ΔH1 de menos 393,3 kJ. E aí, eu tenho a segunda reação que eu precisei inverter, então, vou colocar a setinha aqui. Presta muita atenção, que às vezes tem muita gente que se confunde na hora de inverter. Bota a setinha. Quem era depois da seta, vai ficar antes da seta. Então, no caso aqui é o CO2. Quem era antes da seta, vai ficar depois da seta. Então, O2 mais carbono diamante. E o ΔH2, que era menos 395, passa a ser mais 395,2 kJ. Aí, o que eu faço agora, nesse momento, pessoal? Vou cortar os termos iguais. Termos iguais de lados opostos. Ó, CO2. Um está do lado dos produtos, o outro está do lado dos reagentes. Corto. O2 do lado dos reagentes, O2 do lado dos produtos. O que restou? Carbono grafite, carbono diamante. O mais importante aqui agora é calcular da forma correta. Você tem menos 393,3 mais 395, ó. Tem menos 393,3 mais 395,2. Ou seja, qual é a diferença desses caras aqui? Qual é a diferença? Aqui, o ΔH é 1,9 quilojoules. Só tem 1,9 e ele é positivo. Beleza? Gabarito, letra B. Certo, pessoal? Bora continuar? Deu tempo, né? Vocês anotaram, vocês já tinham anotado tudo, estavam só tentando fazer, não é isso? Então, aqui não tem erro. Você faz o que precisa fazer para você ter os membros do lado correto, do lado do seu interesse, tá bom? Vou para a questão 4. 3 minutinhos aí para vocês me dizerem como é que responde essa questão.
que a gente faz agora? Como é que a gente faz, pessoal? Bom, que é o seguinte, eu quero a entalpia resultante na produção do ferro metálico, né? É uma reação de redução do óxido ferroso com monóxido de carbono. Eu vou produzir ferro metálico e gás carbônico, né? Aí eu tenho umas equações termoquímicas e vou me basear na lei de Hess. Bom, o que que eu quero? Primeira coisa, a gente vai procurar os envolvidos aqui. Eu quero o óxido ferroso, 1 mol de óxido ferroso. Eu vou procurar o óxido ferroso. Tá aqui, mas tá aqui na forma de 3 mols, né? Detalhe. Vou procurar o monóxido. Onde tem monóxido? Tem o monóxido aqui, 3 mols de monóxido. Eu tenho monóxido aqui também. E tenho monóxido aqui também. O ferro mesmo, o ferro metálico propriamente dito, eu quero 1 mol na minha reação final aqui. Eu tenho 2. E o CO2, eu tenho na primeira, na segunda e na terceira reação. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa olhar para esses caras. Eu quero mantê-los na minha reação porque eu preciso deles. E aí eu vou fazendo passo a passo. O ferro está onde deveria estar? Do lado, depois da seta, depois da seta. O que que eu precisaria fazer com esse ferro? O que que eu preciso fazer com ele? Não sei, Érica. Deixa do jeito que tá aí, que eu fico nervoso. Pois pronto. Vamos manter ele aqui. Se daqui a pouco clarear para vocês, a gente faz o que for preciso, tá bom? A gente tem que ir por etapas para ensinar vocês a como se virar numa prova dessa, né? Então, tá aí. Menos 25 quilojoules. Na segunda, o que que eu tenho que ver? Que aí eu preciso dividir todo mundo por 3, Érica, porque eu só quero 1 mol. Assim como tu precisava dividir essa primeira equação todo mundo por 2 também, sabia? É mesmo? Vamos embora ver se eu dividir todo mundo por 2. Como é que ficaria? E essa aqui, se eu dividir todo mundo por 3, né? Então, eu vou lá, vou dividir todo mundo por 2. Se eu dividir por 2, aqui vai ficar 1 sobre 2. Aqui vai ficar 3 sobre 2. O ferro vai ficar só 1. E o CO2 vai ficar 3 sobre 2. Certo? E 25 dividido por 2, eu tenho 12,5 menos, né? 12,5 quilojoules. Vamos para o segundo. Aí, imagine que o segundo eu também vai dividir. No caso aqui, eu vou dividir por 3. Tá bom? 3 dividido por 3, 1. Que é justamente o que eu preciso. 1 FeO mais. Dividir também o CO2. Se eu dividir por 3, ó, muito cuidado, aqui vai dar um BO. Se você continuar com essa ideia aqui, eu acho que vai dar um BO. Mas, ó, Fe3, O4, mais CO. Todos eles têm o coeficiente 1. Quando você vai dividir por 3, gente, não fica bacana. Então, você precisa ter paciência. Vamos ter paciência para ver como é que vai ficar. Tá? Você pode multiplicar primeiro, depois divide todo mundo, a galera toda. Tá bom? Então, imagine.
Érica, não fiz isso, não quero fazer. Vou deixar todo mundo aqui de boa do jeito que tá. Vou só organizar aqui para saber como é que fica. Tá. Então, Fe2O3, 3CO, 2Fe, 3CO2. Aí o outro tem 3FeO mais 1 CO2, produzindo 1 Fe3O4 e 1 CO, com a variação de entalpia permanecendo a mesma. Lembrando que aqui eu também não fiz nada. Eu só estou copiando as equações para a gente ver a melhor forma juntos, porque eu gosto da participação de vocês, gente. Quando não participa, fica paia demais. Vocês têm que ir me dando ideias. Porque não adianta eu só responder aqui na frente, tá bom? Me deem ideias. A outra reação, perdão, é do Fe3O4, que no caso ele tem 2 aí, né? E aí, eu tenho 2 embaixo, com o CO2, com o Fe2O3. Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou copiar, como eu disse a vocês, do jeito que tá, porque eu quero CO2 onde? Eu quero CO2 do lado dos produtos. Mas eu posso deixar esse aqui também, não tem problema não. Fe3O4 mais CO2, produzindo Fe2O3 mais CO. Observa que eu também não fiz nada aqui até agora. Eu estou botando os coeficientes na frente para que vocês vejam e calculem, e pensem, mentalizem o que eu posso fazer aqui. Olha só, eu preciso de 1 mol de ferro, dióxido de ferro, reagindo com 1 mol de monóxido, tá? Produzindo 2 mols de ferro, beleza? 1 mol de ferro, perdão, e 1 mol de CO2. Como é que eu faço aí? Vou dar mais 2 minutos para vocês descobrirem. Bora lá. O que tem que fazer? Descobrir ou não descobrir? Eita, minha gente. Pensa, minha gente, ó. Multiplica todo mundo aqui por 3 e aqui por 2. Érica, por que tu tá fazendo isso mesmo?
Hein? Por que que tu tá fazendo isso? Onde era que estava escrito isso, né? Olha, quando você se depara numa situação como essa, em que você tem quantidades diferentes de todo mundo, você multiplica por alto para depois você dividir todo mundo por igual. Você multiplica por um valor de forma que eu possa cancelar, por mais que eu fique com excesso de substância, lá ao final eu posso cancelar tudo, tá? Então eu faço como, ó? Eu multipliquei todo mundo por 3, não foi? Ficou 3 Fe2O3 mais 3 vezes 3, 9. 9CO produzindo 6 Fe, 9 CO2. E a variação de entalpia aqui, 75, né? 75 quilojoules negativo. A segunda equação, eu multipliquei por 2, então ficou 6 FeO mais 2 CO2, produzindo 2 Fe3O4 mais 2 monóxido, e aí menos 72 a variação de entalpia, né? Menos 72 kJ. Então, menos 72 kJ. Já fiz. Agora, a última. 2, eu só repito. 2 Fe3O4 mais 1 CO2, produzindo 3 Fe2O3 mais 1 CO. Então, eu vou apenas manter aqui o 47. Então, quais são os valores que eu tenho que somar? 47 mais menos 75 mais menos 72. Mas antes, deixa eu cancelar aqui. Olha só. Eu tenho 3 mols de Fe2O3, 3 mols de Fe2O3. Posso cortar. Eu tenho 2 mols de Fe3O4, 2 mols de Fe3O4. Cancelo também. Bom, eu tenho 1 mol de CO2, 1 mol, 2 mols, eu tenho 3 mols de CO2, não é isso? 3 para 9 fica 6, né? 3 para 9 fica 6 CO2. Mesmo caso do monóxido, aqui eu tenho 3 monóxidos e aqui eu tenho 9. Do 9 ficou 6 monóxidos, porque saiu 3 aqui. Então, a minha global, ao final, é 6 FeO mais 6 CO, produzindo 6 Fe mais 6 CO2. E aí, eu divido todo mundo por 6, aí eu encontro a reação bem bonitinha, tá? Vou dividir todo mundo por 6, ó, muito cuidado aqui, ó. Por quê? Porque o ΔH dessa reação é a soma deles. Menos 75 mais menos 72 mais 47. Só que isso tudo vai ser dividido por 6, não é? Por que que vai ser dividido por 6, pessoal? Porque eu vou simplificar sempre a reação pelos menores coeficientes inteiros possíveis. E aqui eu tenho 6 mols de óxido de ferro, 2, né? 6 mols de monóxido, 6 mols de ferro metálico, 6 mols de dióxido de carbono. Então, nesse caso aqui, o que que eu preciso fazer? Eu preciso calcular aqui com calma para não confundir os sinais, ó. Já estou devendo 75. Vou pegar emprestado mais 72.
E aí depois eu só pago 47. Vocês estão entendendo como é o esquema? Pessoas cheias de dívidas, brasileiros endividados. Então, você já está devendo 75 e vai pegar mais 72. Então, você já está com a corda no pescoço, né? Você já está devendo 75 e vai pegar mais 72. Então, qual é o total dos teus débitos? Até então, porque tu está todo negativo no banco, né? Então, eu vou somar os débitos aqui. 147. Tu está devendo 147. Mas aí apareceu um dinheiro para ti e tu pagou 47. Então, o total do teu débito aqui, está sendo de menos 100 quilojoules. Por que está sendo menos 100 quilojoules? Oxe, porque você estava devendo 147, não é mesmo? E aí, devendo 147, pagou 47 e ficou só com um débito de 100. Nesse caso, eu vou ter que dividir todo mundo por 6, porque eu vou simplificar essa equação. Quando eu divido todo mundo por 6, eu tenho um resultado de aproximadamente menos 17 kJ. Beleza? Gente, questões assim são comuns. Não é nem geralmente vem uma dessa. Aí você perde uma hora lá. Então, se você praticar muito aqui, praticar muito, já vai saber o macete, tá entendendo? Os esquemas de conseguir responder uma questão como essa que, não vou mentir para vocês, também considero ela bem trabalhosa, né? Bem trabalhosa e na hora do nervosismo você acaba não enxergando algumas coisas. Portanto, chegou numa questão de lei de Hess, pegue sua coleção, você vai levar sua coleção lá para a prova e você começa, ó, esse aqui é reagente, eu quero ele, pois ele está aqui, ó. Só tem ele aqui. Tá, vê outro que eu quero peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Tá, cadê a água oxigenada? Tá aqui do lado de cá. Eu já sei que essa aqui eu vou precisar inverter, né? Tu já sabe, então deixa eu anotar logo. Tu vai inverter. Tu já sabe. Por quê? Porque eu quero H2O2 do lado dos reagentes. E aqui tá do lado dos produtos. Então, eu vou precisar inverter. E C6H4O2, eu tenho, né? Aquoso. Onde é que ele tá? C6H4O2, olha aqui. Bem aqui. Mais H2O. Então, opa. Foi um coraçãozinho improvável que saiu aí. E aí eu quero a água, tá? Água líquida. Então, eu tenho água líquida aqui e aqui, tá? Então, eu já sei que o primeiro eu vou ter que inverter, porque eu quero a água oxigenada, né? Do meu lado, ou você tem um pouquinho de paciência e inverte depois, que eu acho mais prudente. Esse cara, você quer do lado dos reagentes, ele já tá. Então, vamos repetir essas equações, vamos. C6H4OH2 produzindo C6H4O2 mais H2. Certo? Aí tem H2O mais 1/2 de O2 produzindo H2O2. E aí H2O mais não, produzindo 1/2 de O2 mais H2. Então, o que eu fiz aqui foi manter todo mundo, tá? Eu mantive todo mundo. No que eu mantive todo mundo, o que eu pude tirar? Eu pude tirar 1/2 de O2 e eu consegui tirar, olha só, eu consegui, aliás, somar 2H2 aqui, do lado de cá, e somar 2 molequinhas de água.
tá? Mas aí, veja, se eu fizer isso, eu não vou conseguir chegar na água, por quê? Não vou cancelar o hidrogênio, e eu preciso cancelar esse hidrogênio. Então, o que você vai fazer? Olha só, você vai fazer o seguinte, tá aqui a reação, pegue as molequinhas, as equações 2 e 3 e veja o que é que você faz com ela. 3 minutinhos, meu diretor. Sim, gente, então, olha aí, mantive a primeira, já tinha deixado fixo aqui para vocês que ia manter a primeira, então não teve alteração. Quando mantém, não faço nada com o ΔH, então ele permaneceu mais 177 kJ por mol, certo? E aí, você vem para a segunda equação, em que você também vai precisar modificar, né? Você vai inverter, porque você quer água oxigenada do lado dos reagentes e não do lado dos produtos. Então, eu tenho um H2O mais um meio de O2 aqui, com o ΔH totalmente alterado, porque eu tive que inverter. Como eu tive que inverter, o meu ΔH inverteu também o sinal, foi para menos 95 kJ por mol. Aí eu venho para a terceira e última equação. O que eu preciso fazer aqui? Bom, eu preciso também inverter. Por quê? Porque
porque eu preciso cancelar esse O2 e o H2. E eu preciso de 2 molequinhas de água lá no final. Então, como eu já tinha sinalizado aqui para vocês, as modificações seriam nas 2 últimas equações, tá? E aí eu tenho H2 mais 1/2 de O2 produzindo H2O. Como eu precisei modificar, que foi o que eu fiz, eu inverti. Então, precisei inverter. O ΔH dessa reação também foi invertido, de mais 286 para menos 286 kJ por mol, tá bom? E aí, eu vou agora conferir se realmente o que eu fiz tem rumo, se está certo. Como é que eu posso fazer aqui? Bom, a água, eu vou somar, vai ter 12, em que eu tenho que cancelar são os hidrogênios e os oxigênios. De resto, todo mundo faz parte da reação. E aí, tá tudo certo. Vamos agora contabilizar o saldo energético dessa reação, tá? Mais 177 menos, né? Porque mais com menos dá menos. Mas vou botar logo aqui, menos 95 mais menos 286. Então, o que você tem, você recebeu lá, você pediu adiantamento o mês todinho, aí recebeu só R$ 177. E aí eles foram descontar, né, os vale adiantado que tu pediu, ficou, tu já tá devendo 381. Tu já tá devendo. Só que tu só ficou de receber 177, foi o teu saldo, tá? Foi o teu saldo. Então, tu ainda vai ficar com saldo negativo de 204 kJ/mol. Essa é a variação da entalpia da reação aí do besouro bombardeiro, tá? Menos 204, dívida. Tá devendo? Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos primeiro consolidar os conhecimentos aqui. O que nós vimos é que o ΔH, ele sofre as variações que a equação sofre, tá? Sofre variações junto com a equação. Se a equação for multiplicada, ele vai ser multiplicado. Se a equação for invertida, o sinal dele vai inverter. E assim vai. Ó, então, sofre variações junto com a equação. Então, se inverter a equação, o que acontece com ele? De mais vai para menos, ou vice-versa. Certo? De mais vai para menos, ou vice-versa. Se eu multiplicar por 2, o que eu faço com o ΔH? Eu pego o ΔH e multiplico por 2, certo? Se eu dividir por 2, eu pego o ΔH e divido por 2. É isso que você tem que ter em mente. O que acontecer com a equação, você vai fazer com o ΔH. O que acontecer com a equação? Ah, não, eu tenho que multiplicar aqui por 2 para poder cancelar. Pois o ΔH vai ser multiplicado também, tá? É isso. Já no processo, aí a gente usou a lei de Hess. Já no processo envolvendo energia de ligação, pessoal, vamos tentar entender. Energia de ligação é a variação da entalpia, ou seja, a variação da quantidade de calor, verificada na quebra de 6 vezes 10 a 23 mol de ligações de uma determinada ligação química. Vamos facilitar. Verificada na quebra de uma determinada ligação química. A gente supõe as substâncias todas no estado gasoso a 25 graus em um ATM, porque essas são as condições normais de temperatura e pressão. Aí, condições ambiente, perdão. Aí eu tenho, por exemplo, o H2. Uma molécula como o H2, como é que ela está ligada internamente?
É um átomo de hidrogênio fazendo uma ligação simples com outro átomo de hidrogênio. Para que essa molécula seja dissociada, seja separada, então, formando os seus dois átomos aí, eu preciso absorver uma energia. E também, para eu formar essa ligação hidrogênio-hidrogênio, eu preciso liberar uma energia. Então, o valor é sempre o mesmo. Na quebra da ligação, eu absorvo energia e na formação da ligação, eu libero, tá? Então, na quebra de ligação, toda quebra de ligação é sempre endotérmico. A quebra de ligação é um processo endotérmico, quando você vai precisar absorver energia para quebrar, para romper essa ligação. Mas se você for fazer o processo inverso, que é formar a ligação, aí você vai liberar essa energia. A energia vai ser negativa, tá bom? Então, pensa no seguinte, quando eu estiver falando de reação química, do lado dos reagentes, eu tenho sempre absorção. Do lado dos produtos, eu tenho sempre liberação, tá? Olha aí, vamos montar. Como é que isso acontece de fato? Eu vou fazer junto com vocês aqui. A energia de ligação também permite calcular as variações de entalpia das reações químicas. Como exemplo, usando valores da tabela, vamos calcular a variação de entalpia da reação entre o ácido iodídrico, HI, e o gás cloro. Então, o primeiro passo é você saber montar a equação, né? Esse é o primeiro passo. Você vai montar e balancear a equação. Essa linguagem química simbólica, ela é importante, tá, gente? Para o desenvolvimento das habilidades de vocês. Sempre que uma questão propuser algo parecido, por mais que você não saiba no começo, tente montar. Então, ele já está dizendo, calcular a variação de entalpia da reação entre o ácido iodídrico e o gás cloro. Então, HI mais Cl2. Sendo assim, o que foi produzido, gente? Me parecendo uma reação de simples troca. HCl mais I2. Só que agora eu preciso balancear, né? Eu preciso balancear. Então, eu vou aqui, ó, 2 iodos, né? Então, eu preciso de 2 iodos. Aqui eu tenho 2 cloros, então eu ponho 2 cloros. Ok? Certinho. Sendo assim, o que eu faço? Tá aqui, ok, a questão toda bonitinha. Bonitinha. Montado e balanceado. Montado e balanceado, tá? Aí, o que eu faço agora? Eu vou avaliar como é que são feitas as ligações químicas. São 2 molequinhas de HI. Quem é o HI, gente? É um H ligado com o iodo. É um H ligado com o iodo. Já o cloro, Cl2, é um cloro ligado com outro cloro. Produzindo 2 HCl. Então, é o hidrogênio ligado com o cloro, outro hidrogênio ligado com o cloro. Mais I2. I tracinho I. Então, são esses valores da energia de ligação que eu preciso, tá? Sempre separando reagentes de produtos, tá? Por quê? Porque, ao final, eu vou fazer o saldo energético aí. Do lado dos reagentes vai ser positivo, do lado dos produtos vai ser negativo, tá? E aí eu tenho aqui, quanto? Qual o valor? HI, vale quanto? Vamos procurar ele aqui na tabela. HI. Ó, o último aqui. Em quilocalorias, é 71,4. Em quilojoule, é 298. Eu vou usar em quilocalorias, tá? Então, em quilocalorias, 71,4. 71,4. Ou seja, vai ser 2 vezes 71,4.
Isso para o ácido iodídrico. No caso do cloro, ClCl, ó, nós temos aqui 57,9 quilocalorias por mol. Então, mais 57,9. Tá bom? Vamos para os produtos. Do lado dos produtos, eu tenho 2 HCl. Tá? 2 HCl. Então, vamos atrás do HCl. Cadê HCl? HCl, ó. 103,1. Então, é 103,1 aqui, 103,1 aqui, tá? Então, 2 vezes 101,3. Oh, perdão, 103,1. Mais a ligação iodo-iodo. Quanto é a ligação iodo-iodo? Ó, a ligação iodo. Tá aqui, 36,1. Então, a ligação iodo é 36,1. Mais 36,1. Então, nesse caso, como é que fica aqui, pessoal? 2 vezes 71,4, né? 71,4 vezes 2 dá 142,8 mais 57,9. Aí eu tenho uma entalpia dos reagentes no valor de 200,7 quilocalorias. Como está aqui do lado dos reagentes, eu vou botar o sinal de positivo, mas agora não. Então, aguenta aí. Aguenta aí que vai dar tudo certo. 2 vezes 103,1, que dá 206,2, mais 36,1, dá 242,3. 242,3 quilocalorias. Então, aqui está o X da questão todinho. Se você vacilar aqui, você perde a questão. Atenta aí bem. Nos reagentes, eu preciso absorver essa energia para eu poder quebrar. Nos meus produtos, eu preciso liberar essa energia para eu poder quebrar essas, ou formar essas ligações. Então, é negativo. Portanto, pessoal, você só bota sinal no final, tá bom? No final, tá? Você só vai botar sinal no final do cálculo. Então, ΔH é produto menos reagente. O ΔH é igual a entalpia dos produtos menos 242. Se você fizer assim, você vai acabar errando. É melhor você fazer o saldo energético. Quanto foi que ele ganhou? 200,7. Quanto foi que ele perdeu? 242,3. Então, pela lógica, ele ganhou mais energia do que perdeu, ele perdeu mais energia do que ganhou. O que vocês acham? Ele perdeu 242,3 kJ e ganhou quilocalorias, perdão, e ganhou 200,7. O saldo aqui é 41,6 quilocalorias. Positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque houve maior liberação do que a absorção de calor. Então, o valor é bem mais negativo. Beleza? Então, nesse caso aqui, você sempre vai calcular pelo saldo energético. Muito cuidado com a energia de ligação. Ela é danada para te fazer errar. Justamente bem aqui nesse cálculo final.
Então, reveja. Deixa eu colocar aqui maior o HI, né? Para ficar mais claro. Eu tinha 2 mols de ligação HI, né? Porque eu tinha 2 molequinhas. E aí eu vim aqui, pesquisei o valor de cada ligação, né? Na tabela. Essas tabelinhas aqui, ele sempre dá na questão. Então, o CL com o outro CL custou 57,9 de energia, né? Aí o HCl, deixa eu para ficar melhor aqui. O HCl custou 103,1 e são 2 molequinhas, por isso 2 vezes. E o iodo 36,1. O que é preciso entender é que sempre do lado dos reagentes a gente vai ter processo endotérmico e do lado dos produtos vai ser um processo exotérmico. Frisar o seguinte, calcule sempre a variação de entalpia usando energia de ligação como se fosse o saldo energético, tá? Entrou 200, saiu 242. Então, eu vou ficar com saldo negativo. Se tivesse entrado mais do que as paradinhas que saíram, né? Aí ia ser positivo, mas não. Beleza? Então, eu tenho aí, usando energia de ligação, consegui calcular o valor da variação de entalpia da reação entre o ácido iodídrico, HI, e o gás cloro, usando apenas valores disponíveis na tabela que eu pesquisei, ó, HCl, né, 103,1, e o iodo, que foi 36,1. Então, eu pesquisei todos os envolvidos, calculei mediante a sua proporção estequiométrica em relação à quantidade de mol, observei que eu tive que absorver mais de 200 quilocalorias para quebrar essas ligações e tive que liberar 242,3 quilocalorias, resultando num saldo energético em torno de 41,6. Beleza, pessoal? Olha, durante o resto do mês a gente vai continuar aprendendo isso aí. Não se preocupe se você hoje teve muita dificuldade, na próxima aula a gente vai conseguir sanar direitinho, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!